O sistema prisional em todas as suas complexidades, com notícias atualizadas do que acontece dentro e fora dos muros. Com a apresentação e comentários do policial penal e escritor Marques Souza, este é o Polícia Penal News. Domingo, 31 de outubro de 2021. O Polícia Penal News está começando agora. Confira as principais notícias de hoje. Governo de São Paulo impede que policiais cheguem ao palácio durante o protesto por reajuste salarial. Contra o confisco das aposentadorias, servidores precisam se mobilizar pela aprovação do PDL 22 de 2020. Saiba quais os impactos imediatos do PLC 26/2021 na vida funcional dos servidores penitenciários. Tribunal de Justiça de São Paulo deve seguir entendimento do STF sobre congelamento de adicionais temporais. O governo de São Paulo impediu que funcionários das Forças de Segurança Pública do Estado chegassem ao Palácio dos Bandeirantes na quarta-feira, dia 27, em um protesto realizado na zona sul da capital. A manifestação, que pedia reajuste salarial digno, melhores condições de trabalho, estrutura e saúde aos servidores do setor, foi organizada por sindicatos e associações que representam policiais penais, civis, técnicos científicos e militares. Mais de 1.000 trabalhadores foram às ruas no segundo protesto da campanha unificada em 10 dias. Formado por 22 entidades, entre elas o Cifus-PESP, representado pelos diretores Alan Carlos Fernetti, Apolinário Vieira e J. Alves, o grupo organizou um movimento em razão do arroxo salarial imposto pelo Estado, onde as polícias estão há 7 anos sem aumento real de seus vencimentos. Para se ter uma ideia, segundo dados do IPCA e do IBGE, as perdas inflacionárias dos policiais penais acumulam 50,17% desde que aconteceu o último reajuste dos salários em julho de 2014. Nessa campanha unificada, os servidores da segurança também clamam por melhores condições de trabalho, além da adoção de uma política pública efetiva do governo do Estado no cuidado com a saúde física e psíquica desses profissionais. Também participaram do ato público os deputados estaduais Major Meca, do PSL, Adriana Borgo, do PROS, e o deputado federal Coronel Tadeu, do PSL. O protesto teve concentração na Praça Roberto Gomes Pedrosa, em frente ao estádio do Morumbi, e seguiu rumo ao Palácio dos Bandeirantes, onde as entidades pretendiam ser recebidas por um representante do governo. Porém, as forças de segurança conseguiram andar poucos metros até que a tropa de choque da Polícia Militar, sob as ordens da gestão Dória, fechasse o acesso à Avenida Padre Lebré, impedindo a subida até a sede do governo. Como o governador João Dória e o vice pré-candidato tucano ao governo, Rodrigo Garcia, estão viajando, quem está no comando interino do Estado é o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o deputado Carlão Pignatari, do PSDB, que não permitiu que os manifestantes prosseguissem. Apesar da falta de diálogo por parte do Palácio dos Bandeirantes, duramente criticado pelas entidades e pelos deputados, os servidores decidiram que vão continuar pressionando dentro da proposta da unificação da campanha salarial das categorias policiais e já agendou um novo ato para o dia 10 de novembro, desta vez nas dependências da Alesp. R$100 por mês, e no seu horário de folga tem que fazer bico para complementar a renda, senão a esposa e os filhos passam fome. Policiais que estão morrendo com os piores salários do Brasil. PSDB, pior salário do Brasil! Contra o confisco das aposentadorias, servidores precisam se mobilizar pela aprovação do PDL 22 de 2020. Em 9 de junho de 2020, o governador João Dória, do PSDB, publicou o decreto 65.021, que autorizava o confisco dos proventos de aposentados e pensionistas que recebem acima de um salário mínimo por mês. A alíquota, que varia entre 12% e 16% dos vencimentos dos servidores, foi estabelecida com base em um suposto déficit atuarial da São Paulo Previdência, a SPPrev, que vem sendo drenada desde então e causando danos profundos na vida dos trabalhadores que dependem desta renda para sobreviver. 2 dias após a entrada em vigor da medida, o deputado estadual Carlos Gianazzi, do PSOL, protocolou na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo o projeto de decreto legislativo 22 de 2020, que susta os efeitos do decreto do governador, determinando a retomada do pagamento integral das pensões e aposentadorias. Em trâmite pela Alesp, a matéria já foi aprovada em todas as comissões permanentes da Casa. Foi pautada e seria votada em plenário em dezembro de 2020. Porém, uma manobra regimental da base do governo com a apresentação de uma emenda, e que precisaria também passar pelos colegiados, freou a aprovação do PDL 22. Já aprovada pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação e com parecer favorável do relator na Comissão de Administração Pública, essa emenda precisa referendada pela Comissão de Finanças para novamente entrar na ordem do dia da votação.
Em entrevista ao Cifus-PESP, o deputado Carlos Gianazzi disse que para que o PDL 22 seja aprovado, é necessária a mobilização dos aposentados e pensionistas, além dos sindicatos que os representam. Para o parlamentar do PSOL, o decreto publicado por Dória é um assalto à mão armada contra aposentados e pensionistas em pleno momento de crise econômica. Tá bom, olha, o governo, na verdade, ele só anunciou um possível déficit atuarial, mas ele não apresentou número nenhum. Ele nem um tipo de estudo. Quando ele publicou o decreto, em junho do ano passado, há mais de um ano, ele publicou o decreto 65021, já colocando em curso o confisco, que eu falo que é um assalto, a mão armada, né, em cima dos aposentados e pensionistas, que ganham acima de um salário mínimo. Isso aí nunca aconteceu no Brasil, foi a primeira vez, porque se cobrava a partir do teto, para quem ganhava acima de R$ 6.433. Aí tinha por conta da lei federal, aquela emenda 41. Agora, abaixo disso, não. Daí o Dória inaugura esse confisco dos aposentados e pensionistas, mas ele fala que há déficit, mas não apresenta. Ele só apresentou um estudo altamente duvidoso e questionável de uma empresa privada agora, recentemente, de tanto que a gente questionou, mas que não prova nada também, né? Então, foi a partir daí, do decreto, mas ele não apresenta, não, e nós questionamos que não há dívida alguma dos aposentados, dos pensionistas. Na verdade, o Estado deve para São Paulo Previdência. Há uma dívida de mais de 80 bilhões de reais que o Estado não pagou ainda para o antigo IPESP, que agora virou a São Paulo Previdência, né? Então, não tem... nós defendemos, se o governo quer fazer um cálculo, tem que ser um cálculo, um estudo, junto com o Ministério Público, o Tribunal de Contas, com as entidades, não um estudo encomendado pelo próprio governo, de uma empresa privada, porque aquela velha história, quem contrata a banda escolhe a música. Aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo no dia 19 de outubro e publicado 3 dias depois pelo governador João Dória, do PSDB, o projeto de lei complementar 26 de 2021 produzirá impactos imediatos na vida de todos os servidores do sistema prisional. Desde a ratificação da lei, que entra em vigor no dia 1º de novembro, o Cifus-PESP iniciou uma análise detalhada sobre as principais mudanças que as carreiras dos policiais penais e demais trabalhadores penitenciários vão sofrer a partir da entrada em vigor da medida, considerada uma mini-reforma administrativa do funcionalismo público do Estado. O sindicato também pôde apurar que os estudos sobre o bônus que foram acordados entre as entidades e o governo do Estado de São Paulo para pôr fim à greve de 2014 foram finalmente concluídos pela Secretaria de Administração Penitenciária. Agora, já nas mãos da Casa Civil, deve ser finalmente paga, já que a bonificação por resultados aos servidores de todas as pastas é um dos pontos previstos no PLC 26. Confira a seguir algumas das mudanças que serão efetuadas. Da vigência. A lei complementar e suas disposições transitórias entram em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir do dia 1º de novembro de 2021. Deixarão de existir a partir de 1º de novembro de 2021 processo por abandono de cargo, as faltas abonadas, dispensa de inspeção médica, reajuste automático anual do adicional de insalubridade, incidência do adicional de insalubridade sobre a licença-prêmio, incidência do adicional de insalubridade sobre as faltas abonadas. Já valem a partir da data da publicação, dia 22 de outubro de 2021, a criação da Controladoria Geral do Estado. Entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2022, as novas regras de adicional de insalubridade e a nova bonificação por resultado, do abono de permanência. Ao servidor que até a data de entrada em vigor da Lei Complementar número 1354, portanto dia 6 de março de 2020, havia completado os requisitos para a aposentadoria voluntária, fica assegurado o direito ao abono de permanência até completar as exigências para a aposentadoria compulsória. Até que seja editado novo ato, o abono de permanência será concedido em seu valor máximo aos respectivos servidores titulares de cargos de provimento efetivo que tenham completado as suas exigências para a aposentadoria voluntária. A partir da entrada em vigor dessa lei complementar, o abono de permanência poderá ser concedido ou não ao titular de cargo efetivo em percentuais ou integral, de acordo com as novas normas, com destaque para a necessidade de retenção de servidores. A definição sobre a necessidade ou não da retenção de servidores será feita anualmente.
Licença-prêmio. A licença-prêmio está mantida por estar prevista na Constituição Federal. O limite de faltas justificadas de licença para tratamento de saúde ou por motivo de doença em pessoa da família durante o período de 5 anos cai de 30 para 25 dias. Poderá ser convertido em pecúnia, mediante requerimento, uma parcela de 30 dias de licença-prêmio aos profissionais que se encontram em efetivo exercício. Dispensa ou demissão por inassiduidade. Será um procedimento mais simples e rápido. Para tanto, basta que o servidor se ausente do serviço sem causa justificável por mais de 15 dias consecutivos ou por mais de 20 dias úteis intercalados durante o ano. Outros destaques. Foi criado um banco de horas, um sistema de compensação de horas trabalhadas a mais para evitar pagamento de horas extras, principalmente em caso de convocações. Esse sistema será disciplinado em regulamento. São estipuladas novas regras, condições e prazos para a contratação por tempo determinado de docentes e servidores com destaque para a possibilidade de contratação em razão de greve que perdure por prazo não razoável e por greve considerada ilegal pelo Poder Judiciário. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deve seguir entendimento do Supremo Tribunal Federal para reverter as decisões favoráveis de primeira e segunda instâncias que garantiram aos servidores públicos a manutenção da contagem do tempo de serviço e os pagamentos de quinquênio, sexta parte e o acúmulo de blocos de licença-prêmio. O Departamento Jurídico do Cifus-PESP ingressou com uma ação civil pública em 19 de agosto de 2020, questionando a inconstitucionalidade da lei, seu vício de iniciativa legislativa e a quebra do Pacto Federativo frente à impossibilidade de revogação da Constituição Paulista por meio de uma lei ordinária federal. O sindicato também questionava se essas vantagens econômicas seriam suspensas apenas no período de duração da pandemia ou se a partir do dia 1º de janeiro de 2022 seriam reconsideradas. A ação foi julgada procedente em 2 de fevereiro de 2021, quando o magistrado Eno José determinou que a Fazenda efetuasse o pagamento dos adicionais temporais que eventualmente deixaram de ser concedidos no período. A Procuradoria-Geral do Estado recorreu da decisão. Em agosto, o TJSP encaminhou um processo à mesa da 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça, onde ainda aguarda para ser pautada. Em julgamento monocrático sobre uma reclamação judicial, medida adotada para suscitar no Supremo desrespeito de um tribunal regional uma tese de repercussão geral firmada pelo plenário da Corte, feita pela Procuradoria-Geral do Estado, contra essa e outras decisões, a ministra Carmen Lúcia, do STF, determinou que a regra federal é clara no que se refere à proibição desta contagem para o que a lei determina. Isso significa que, além de congelar a partir de 27 de maio de 2020 o cômputo dos adicionais temporais, a Lei 173 também está correta em vetar, na decisão consolidada da ministra Carmen Lúcia, a concessão de vantagens financeiras, independentemente se elas serão quitadas após o dia 31 de dezembro de 2021, prazo limite de vigência da regra. Nas decisões em primeira instância, que haviam sido favoráveis ao Cifus-PESP e a outros sindicatos e associações de servidores, bem como em outras sentenças já em segunda instância, foram reconhecidos pelo TJSP que, mesmo que não obtivessem o pagamento de imediato, os servidores teriam direito a manter o cômputo do tempo. Esse foi o programa Polícia Penal News, notícias do dia a dia do Sistema Prisional de São Paulo e do Brasil, com a apresentação de Marques Souza. Mais informações sobre o sistema prisional você encontra em www.cifuspesp.org.br www.cifuspesp.org.br ou nas nossas redes sociais. Siga-nos e se mantenha sempre bem informado.